Olá, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nós estamos no momento desenvolvendo a série sobre estratégia e no vídeo de hoje nós vamos apresentar a primeira parte da junção do conceito de estratégia com planejamento. Você que assiste os nossos vídeos e tem gostado dos conteúdos e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Isso vai ajudar a plataforma a crescer e a se manter. Não custa nada a inscrição. Divulgue também o link para todos os seus contatos nas suas redes, no Facebook, no WhatsApp, para que mais e mais pessoas possam fazer parte do nosso canal e com isso o canal poder crescer e se manter. Outra coisa importante é, deixe o seu feedback, gostei, não gostei, conforme você gosta ou não do vídeo que você assistiu. Isso vai fazer com que a plataforma entenda a importância do canal. E com isso, a própria plataforma, o próprio YouTube, vai distribuir os vídeos para mais pessoas. E com isso, a plataforma pode crescer. Conto com a sua ajuda, é muito importante. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. A primeira parte sobre a junção dos conceitos entre estratégia e planejamento. Vamos iniciar fazendo uma síntese do nosso vídeo anterior. No nosso vídeo anterior, a gente estava falando sobre estratégia, o conceito de estratégia, e nós vimos que estratégia tem origem na guerra. Estratégia é uma palavra que designa aquele comandante maior, aquele maior cargo no comando das operações de guerra, o general, estratégos. Uma outra coisa que nós vimos foi que estratégia tem a ver com uma definição de objetivos. Então, os objetivos estratégos, a cada batalha, a cada combate, ele tem que definir quais os seus objetivos naquela batalha, naquele combate. Pode ser que tenha batalhas até que o objetivo é perder até a batalha para desviar a atenção do inimigo e poder fazer uma outra ação em outro lugar. Então, qual o objetivo final que os estratégos, que o general tem em relação àquela batalha, em relação à guerra, a definição dos objetivos. Também tem a ver com um nível de decisão no ponto mais alto da hierarquia militar, é o general, é o cargo mais alto. E ele tem que estar distanciado suficientemente da operação de guerra, de forma a poder observar o todo e tomar e definir as ações que são as mais adequadas para a cada caso, contando também com a ação e as reações, as ações e reações do seu inimigo. O inimigo não vai ficar parado, quieto, esperando que o meu exército vá desenvolver as ações e obter os êxitos. Eles vão reagir, eles vão também agir. Então, neste posicionamento, com distanciamento do campo de batalha, consegue enxergar todo o panorama, todo o campo de batalha e aí tomar decisões mais adequadas. E, finalmente, é uma atividade dinâmica. Não é definir as coisas e esquecer. Não, tem que estar constantemente redefinindo conforme os acontecimentos se desenvolvam. Então foi isso que nós vimos no vídeo anterior, uma síntese do vídeo anterior. Vamos falar um pouco então agora sobre a atividade de planejar. A atividade de planejar, como definição de um resultado a ser alcançado e as formas possíveis de alcançar esse resultado, nos leva ao primórdio da humanidade. Então, desde o início da humanidade, nós temos a atividade de planejar, definir uma coisa a ser alcançada e as formas para alcançar aquilo. Qual a forma, qual as ações que eu vou desenvolver para chegar àquele resultado. Sugiro, antes da continuidade, dar uma olhada lá no nosso playlist sobre planejamento, que tem
3 vídeos que nós já disponibilizamos sobre planejamento como função de administração. Dá uma olhadinha lá, eu sugiro que assistam aqueles vídeos para depois retornar e assistir esses vídeos. Tá? Podemos considerar que planejamento, então, como atividade estruturada, planejamento como atividade estruturada, organizada, teve seu início com atividades de construção e atividades de destruição. Olha só, a engenharia e a guerra. Então vejam que o planejamento também estava presente lá na guerra. Também era uma função do general, planejar as ações de forma estratégica. Então, eu tenho atividade de planejamento na engenharia, nas grandes construções, nas grandes obras desenvolvidas pelas civilizações, desde as civilizações mais antigas. Vejam as pirâmides do Egito, o quanto planejamento de engenharia que não teve para desenvolver aquelas obras. E também era uma atividade ligada à guerra, atividade de planejamento. E vejam, no passado, todas essas atividades, tanto de engenharia, das grandes construções e da guerra, estavam ligadas aos governos da época. Eram atividades de organizações políticas, das organizações de governo, ligados então aos governos da época, e assim se desenvolveu durante séculos, até recentemente. No mundo das organizações não militares, as formas mais estruturadas de planejamento, então, foram os projetos de construção. Organizações destinadas à construção. Então, não é, então, muita surpresa, que os primeiros teóricos, os primeiros a estudarem a administração como uma atividade, como um conjunto de conhecimento, e também o planejamento dentro dessa atividade de administração, têm sido engenheiros. Por quê? Porque no mundo das organizações, nós tínhamos então a origem do planejamento na guerra e nas construções. Construções, quem são responsáveis? A engenharia. Então, as atividades de planejamento nas organizações modernas, nós vamos encontrar no final do século XIX, principalmente com Taylor, planejamento das tarefas e dos processos produtivos, e com Henri Fayol, Taylor americano, Henri Fayol francês, identificando dentro das funções do administrador a função de planejar. Então, tem o encargo de formular o programa geral de ação da empresa. As fases do processo de planejamento dentro das organizações, segundo Fishman, elas nos diz que a primeira fase foi um planejamento pré-estratégico. Então, era um planejamento desvinculado da estratégia. A estratégia não fazia parte do mundo das organizações. Essa fase pré-estratégica, ela vai até o início da década de 1950. Nada mais era do que uma projeção do passado para o futuro, através de orçamentos financeiros. Era a principal forma de planejar nesse momento pré-estratégico das organizações. A segunda fase passa a ser o planejamento estratégico. Aí já junta a estratégia com o planejamento. É o início do processo juntando os dois conceitos. Consideração do ambiente do processo de planejamento, qual o ambiente, projeção baseada em vendas, fluxo de caixa descontado, análise de retorno de investimento. Então, você começa primeiro analisando o ambiente, e nós vamos falar bastante sobre planejamento estratégico dessa segunda fase em outros vídeos.
E a terceira fase nós temos, então, a partir do início da década de 1970, então, veja, entre início dos anos 50 e início dos anos 1970, nós temos a segunda fase. A partir do início dos anos 1970, nós temos a terceira fase, que é a administração estratégica. Aí nós temos já a introdução de cenários, estratégias contingenciais e outras coisas que nós vamos ver no desenvolvimento dos nossos vídeos futuros que nós vamos disponibilizar. Então nós temos então essas três fases. Pré-estratégia, depois começando a juntar a estratégia no início dos conceitos, que é a fase do planejamento estratégico, e a terceira fase, a administração estratégica. Isto é no mundo desenvolvido, primeiro mundo, né? Estados Unidos, Europa, os países anglo-saxões, porque no Brasil nós temos um gapzinho entre quando isso se inicia no primeiro mundo e quando isso se inicia no Brasil, nos países do terceiro mundo. Então, na verdade, a administração estratégica, todo o desenvolvimento dos conceitos, começa lá nos anos 1970 nesses países desenvolvidos, mas isso vai sendo incorporado gradativamente no Brasil, estando vigorando realmente de uma forma mais intensa a partir dos anos 1990. Então, tem um gap, um espaço de tempo entre o início do desenvolvimento nos países desenvolvidos e o início do desenvolvimento desses pensamentos no Brasil. Vejam a bibliografia, a seguir nós vamos mostrar a bibliografia, vamos mostrar também a citação que eu escolhi a respeito desse conteúdo de hoje e continuamos ainda com a junção dos conceitos no nosso próximo vídeo. Então não percam no nosso próximo vídeo a continuidade desse assunto que nós estamos tratando hoje, que é a junção do conceito de estratégia com planejamento. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.